Deus vos reconciliou na morte de Cristo em sua carne, para que vos apresenteis santos e imaculados e irrepreensíveis diante dele. Querido e amado irmão, querida e amada irmã, hoje sábado, dia 10 de abril, alegria para nós podermos nos reunir, podermos nos encontrar diante da presença, diante da palavra de Deus, conduzidos pelas mãos de Nossa Senhora ao encontro de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da nossa vida, Ele que vive, reina e que está presente no nosso meio. Nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu convido você para que juntos nós tomemos o Evangelho do dia de hoje, deste sábado, dia 10 de abril. Está em Marcos, no capítulo 16, versículos de 9 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Tendo Jesus ressuscitado de manhã, no primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria de Magdala, de quem tinha expulsado 7 demônios. Foi ela noticiá-lo aos que estiveram com ele, os quais estavam aflitos e chorosos. Quando souberam que Jesus vivia e que ela o tinha visto, não quiseram acreditar. Mais tarde, ele apareceu sob outra forma a 2 entre eles que iam para o campo. Eles foram anunciá-lo aos demais, mas estes tampouco acreditaram. Por fim, apareceu aos 11, quando estavam sentados à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, por não acreditarem no que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as santas palavras do Evangelho nos guardem e nos conduzam para a eternidade. Assim seja. Amém, amém, aleluia. Irmão e irmã, nós ainda hoje estamos vivendo a oitava pascal, estamos vivendo o dia da Páscoa. Este ciclo de oitava da Páscoa é como celebrar uma só festa. É como se fosse um único dia multiplicado, aonde uma festa continuada celebra e festeja a ressurreição do Rei Jesus Cristo. Jesus, assim que ressuscitou, ele apareceu para várias pessoas. Nós vamos vendo no decorrer dos dias a quantas pessoas Jesus ele apareceu. Mas de uma forma assim mais incisiva, mais repetida, fala do dia da ressurreição, quando ele apareceu para as mulheres, quando apareceu para Maria Madalena, que é o que o Evangelho de hoje está nos falando. E aqueles que encontraram com o Senhor não o reconheceram fisicamente. Ele não tinha a mesma aparência de quando eles haviam conhecido. Ele, então, alguns o viram como um jardineiro, outros, quando iam para o campo, encontraram com esta pessoa que começou a falar tudo para eles. E aqui, hoje, nós estamos vendo que
Jesus também apareceu para os 11 que estavam reunidos, e ele apareceu sob outra forma a 2 entre eles que iam para o campo. Eles foram anunciá-los aos demais, mas estes tampouco acreditaram. Mesmo tendo sido anunciado, mesmo muitas vezes eles tendo reconhecido que Jesus era o Filho de Deus, que ele iria ressuscitar, mas para eles ainda não tinha chegado a hora, e eles então não acreditavam. Mas Jesus, então, ele disse para eles: olha, vão pelo mundo inteiro e preguem o Evangelho a toda criatura. Quando nós falamos em Jesus, irmãos, nós não estamos falando mais de uma figura humana, de uma pessoa humana. Agora nós estamos falando de um Deus. De um Deus que se fez homem, que viveu como homem, que morreu como homem, que ressuscitou como Deus. E ali, então, ele ressuscitou para nunca mais morrer, para poder nos conduzir, para poder conduzir o seu povo, os seus eleitos, as suas ovelhas, rumo ao redil eterno que é na casa do Pai. E se nós, então, não vemos mais a figura de Jesus, como que nós iremos reconhecê-lo? Nós iremos reconhecê-lo nas obras que acontecem à nossa volta, naquilo que transmite o superior, aquilo que transmite o sobrenatural, aquilo que transmite o extraordinário, como se diz. Às vezes, nas coisas simples, mas que são extraordinárias. E nós, como seguidores, como aqueles que acreditam no Senhor, nós também temos que ser este sinal da presença de Jesus no meio do mundo, no meio do povo. As pessoas não irão ver mais a figura de Jesus. A gente vê, né, nas paredes, vemos as cruzes, vemos as imagens, vemos os retratos, os pôsteres, que nós temos uma imaginação de como era Jesus fisicamente, seu semblante, seu olhar, sua barba, né, tudo. Mas, de fato, nós não sabemos e nós não o vemos por aí. Mas nós vemos as pessoas necessitadas que precisam ser acolhidas, assim como aqueles leprosos que foram tocados por Jesus, assim como aquela mulher hemorroíça que tocou na orla do manto do Senhor, assim como o centurião que disse para Jesus: Senhor, eu não sou digno que entreis na minha casa, mas se o Senhor disser uma palavra, o meu servo será curado. Então, Jesus, ele fez o bem a tantas pessoas, acolheu aquela samaritana, não é? Então, esse é o legado que ele deixou para todos nós, para que nós também façamos o mesmo. E isto é o que Jesus está nos enviando a fazer, a evangelizar. O evangelho é o bem ao próximo. Pregar o evangelho é levar a presença de Deus, a solidariedade, a espiritualidade, a fé aos irmãos. Viver a unidade, como o próprio Jesus disse: vos conhecereis como meus discípulos, se vos amardes
uns aos outros. Então, nós somos chamados a isso. Como é bom, né? Nós podermos ser chamados a evangelizar. Como é bom nós podermos viver Jesus na nossa vida e sermos enviados a testemunhar. Aquele que vive em Jesus, que vive a vida que Jesus deu, ele é diferente. Ele não pode viver como o mundo quer, não pode viver como o mundo vive, precisa ser diferente. E eu quero ser assim. Ainda falta muito, mas ainda preciso continuar buscando, porque o alvo é ser realmente um reflexo de Jesus. Não no semblante, não na aparência, mas nas ações, nos sentimentos, né? É isso. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo difícil, nós sempre estamos dizendo isso, repetindo isso. Todos nós sabemos que estamos vivendo um tempo difícil, mas nós sabemos também que Jesus pode derrotar toda dificuldade, derrubar toda essa pandemia que está assolando o mundo inteiro. Por isso nós vamos continuar orando. No dia de ontem, muitas pessoas jejuaram, muitas pessoas oraram pelos irmãos, pelo fim da pandemia, pelos irmãos infectados, pelas pessoas que estão na linha de frente da área de saúde, pelos que estão desempregados. Isto é obra de misericórdia também. Isso é solidariedade, isso é presença de Jesus. Quando a gente convoca, por exemplo, um jejum ou um dia de oração, as pessoas podem dizer, mas para que disso, né? Por que você faz isso? Irmãos, isso eu não preciso ficar explicando, né, para as pessoas, mas dizer aqui para você. Quando nós fazemos isso, nós estamos sendo solidários com o irmão. Estamos atendendo a necessidade de um irmão que precisa de oração, que precisa de um jejum, né? E assim nós vamos, certamente outras vezes nós faremos também. E vamos fazer mesmo. E nós queremos já agradecer. Nós estamos vivendo esse tempo, como eu disse. Nós não estamos podendo frequentar as igrejas. Nós estamos nessas restrições todas. Embora que nós achemos, né, que não teria necessidade de fazer esse fechamento das igrejas. Mas é uma recomendação e a gente precisa também preservar a nossa vida, que nós somos templos do Espírito Santo. Agora nós devemos não brigar com o padre, não brigar com o bispo, criticar porque as igrejas não estão abrindo, mas nós reclamarmos com as autoridades civis que decretaram esses lockdowns em todos os lugares, que tem privado o povo desse encontro com Deus, esse encontro que tem o poder de transformar, de mudar vidas, de curar as feridas do coração, de curar as dores da alma, que é a espiritualidade. Esse encontro com a palavra de Deus, esse encontro com a Eucaristia. Por enquanto nós estamos privados, mas vamos orar, colocar os nossos joelhos no chão e abrir a nossa boca para reclamar junto aos políticos, junto às autoridades que estão sobre nós, para que possam ouvir-nos e ouvir o apelo do Senhor e vivermos então conforme a vontade de Deus, que é alimentar o seu povo com sua palavra que consola, com o seu corpo e com o seu sangue que alimenta, que cura e restaura. Deus nos abençoe. Agradecemos ao Senhor por tudo que Ele já fez até agora, por aquilo que Ele ainda vai fazer, as vacinas que estão chegando, os medicamentos que estão sendo desenvolvidos. Vai ser uma grande bênção. Logo, logo nós vamos sair dessa, irmãos. Não vamos desanimar. Vamos para frente com cuidado, respeitando o irmão, respeitando os nossos pastores, mas vamos em frente,
que o Senhor está conosco e Ele está nos chamando aos seus braços. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria! Jesus te ama!